que nós estamos dando entrada no dia de hoje com um projeto de lei em sintonia com a Comissão Nacional da Verdade, porque a mim me incomoda muito passar todos os dias pela antiga rodovia do Café, que foi alterado seu nome para homenagear aquele que caçou deputados, que é Castelo Branco, o primeiro depois do golpe militar que assumiu a presidência do país, e como o primeiro ato político foi caçar deputados e quase que fechar o parlamento brasileiro. Me incomoda sobremaneira passar nessa rodovia que homenageou um ditador, responsável, direta e indiretamente. Se nós fôssemos adotar a tese do Supremo Tribunal Federal, do domínio do fato, era para ser julgado no tribunal, porque tem responsabilidade sim com a tortura e com o desaparecimento de, segundo a Comissão da Verdade, 543 cidadãos brasileiros. Gente, inclusive das Forças Armadas, que se sobrevou contra o golpe militar. Estudantes, como o caso, por exemplo, do Alexandre Vanucchi Leme, de Sorocaba, que fazia geologia na USP. Hoje o DCE da USP, inclusive, leva o seu nome. Era do Centro Acadêmico de Geologia, foi torturado durante 2 dias, jogado numa avenida, um caminhão passou em cima para dizer que tinha sido morto através de atropelamento e não foi. Esses brasileiros que foram torturados e mortos, inclusive com 210 desaparecidos, segundo a Comissão Nacional da Verdade, né? E o regime militar, que deixou e logrou um histórico, não só um histórico, mas também uma herança política terrível, porque a tortura ainda campeia solta no Brasil, em grande medida porque nós não fizemos o acerto de contas com a estrutura de segurança pública que foi implementada no regime militar, anos 64 até 88. No ato das disposições transitórias, o artigo 8º do ato das disposições transitórias da Constituição de 88, está lá escrito: a constituição de uma comissão da verdade. Para meio que fazendo uma cópia do que aconteceu em El Salvador, aconteceu na Argentina, aconteceu na Espanha, e também aconteceu mais recentemente em 95 na África do Sul, com a Comissão de Conciliação por conta do apartheid social. A Comissão da Verdade demorou para sair, mas saiu. No final do ano fez um relatório muito importante, e nesse relatório coloca de forma clara, cristalina, que nós precisamos revogar todas as honrarias e as nomenclaturas que homenagearam esses cidadãos, que cometeram um ato de tortura e desaparecimento de muitos brasileiros, por conta de que faziam oposição ao regime militar no Brasil naquele período. E nós, acatando esse encaminhamento da Comissão Nacional da Verdade, estamos dando entrada no dia de hoje, com um projeto de lei para, primeiro, proibir manifestação e repartição pública ao regime militar. 2, caçar todas as honrarias que foram dadas no Estado de São Paulo a ditadores e torturadores. 3, prazo de 1 ano para o governo de São Paulo mudar as nomenclaturas, começando pela rodovia Castelo Branco, que, repito, incomoda demais esse parlamentar. Nós precisamos voltar a ter o nome de rodovia do Café, ou outro nome, mas não dá para homenagear esse cidadão responsável, deputado Carlos Gianazzi, por cassação de deputado eleito pelo povo, que é o mais sagrado da democracia. E por que nós estamos dando entrada com esse projeto? Para entrar em sintonia com a Comissão Nacional da Verdade, que fez esse trabalho brilhante e importante. Está lá no site da Comissão Nacional da Verdade o relatório, de forma minuciosa, mostrando como que foi feita a tortura no Brasil, as relações inclusive internacionais, porque os militares assumiram o poder no Brasil para colocar o Brasil de joelhos aos interesses dos Estados Unidos. O Kennedy tramou, junto com o Lincoln Gore, o golpe no Brasil. Então, e fez também, o relatório também trata do desaparecimento, da tortura e da morte desses brasileiros. Então, a primeira é entrar em sintonia. E, por último, senhor presidente, dizer que nós esperamos uma acolhida dessa casa em relação a essa proposta, porque nós não podemos mais continuar não fazendo esse acerto de contas com o passado, porque na medida em que o Brasil e a sociedade brasileira não diz um basta com a tolerância em relação ao processo de tortura, desaparecimento e mortes da ditadura militar, isso é meio que como se fosse um sinal para o atual aparato de segurança pública, dando que quase que carta branca, deputado Gianazzi, para que a tortura continue imperando aí no Brasil.
desaparecimento, grupos de chacina. Então nós precisamos fazer esse acerto de contas. Muitos países fizeram e conseguiram avançar. Está na hora do Brasil fazer, e a Comissão Nacional da Verdade deu uma grande contribuição nesse sentido, e nós queremos contribuir também aqui no estado de São Paulo, com esse projeto de lei, acatando aqui os encaminhamentos da Comissão Nacional da Verdade, porque, de fato, nós tivemos muitos crimes perpetrados pelo Estado na ditadura militar, mas esses crimes ainda continuam campeando solto pelo Brasil ainda hoje. E é necessário também investigar, e eu queria concluir com isso, senhor presidente, os crimes da democracia. Os crimes da democracia. Mas para que a gente possa avançar, não dá para admitir mais que em repartições públicas seja feita celebração, inclusive até algumas festas, e alguns servidores chamam em homenagem à Revolução de 64, que na verdade foi um golpe militar, porque o João Goulart tinha sido eleito na chapa com o Jânio Quadros. Eleito pelo voto popular. Portanto, foi um golpe que ele sofreu. Não teve revolução em 64, o que teve foi golpe militar que morreu, que baniu, que sumiu com centenas e centenas de brasileiros. E mudar as nomenclaturas de muitos próprios no nosso Estado que estão homenageando cidadãos comprovadamente pela Comissão Nacional da Verdade que cometeram tortura. Obrigado. Bom.